fazer então quanto aos desejos que nos assaltam, né? O assalto é algo inesperado, nós não programamos ser assaltados. Estamos indo na rua, entrando no carro ou na casa e ouvimos aquela voz, é um assalto. Então não é algo que depende de nós, da nossa capacidade de decisão ou escolha, né? E somos rendidos ali e toda a nossa movimentação agora está fora do nosso controle. Alguém dirá, senta, deita, põe a mão na cabeça, etc, né? Assim é com os nossos maus desejos. Eu fui ler aqui, fui pegar um texto para eu ler agora aqui, e a minha Bíblia está rasgada bem em cima, né? Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz mais ou menos assim: ninguém ao ser tentado diga que por Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, por isso ele mesmo não tenta ninguém. Cada um, verso 15, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz, ou pelo seu próprio desejo, depende da tradução, que o atrai e o seduz. O desejo, uma vez depois de consumado, gera o pecado, e o pecado, depois de realizado, gera a morte. Então, nós temos frequentemente assaltos de desejos que desagradam a Deus. E esses desejos eles não podem ser tirados de nós, salvo o dia da redenção do nosso corpo, que vai ocorrer pela ressurreição dos mortos, caso nós já estivermos dormindo, né, ou mortos no paraíso, né, estaremos conscientes lá. O corpo não estará, mas nós estaremos conscientes lá, falando com as pessoas lá, e o nosso corpo estará na sepultura ou a cinza jogada em algum lugar para quem foi cremado, etc, né? Bom, quando formos ressuscitados ou transformados, caso o Senhor Jesus venha antes da nossa morte física, então logo não sentiremos mais os desejos hereditários do nosso pai Adão, desejos contrários a Deus. Enquanto isso não ocorre, enquanto não ocorre a glorificação do nosso corpo, aonde não teremos mais desejos de pecar, sempre somos tentados pelo mal, que está dentro de nós. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, os nossos impulsos, eles nos assaltam e nos dizem o que fazer. Antes, éramos escravos desses assaltantes, antes de termos ao Senhor Jesus, né? Então, quando o assaltante vinha e dizia, adultera, nós adulterávamos. Muitos homens que eram fiéis à sua esposa o eram porque não tinham vontade de adulterar. Então, quando eles viam lá o homossexualismo, por exemplo, eles falavam mal, degradavam ali, desmoralizavam, condenavam ao inferno ali aquelas práticas, né? Quando via um adulto, ele também condenava as práticas daquela pessoa, e é condenável mesmo, né? Mas sem misericórdia, né? Porque ele não estava sendo tentado. Num dado momento a tentação começou, ele resistiu, mas como não tem a Cristo, cedeu à tentação. E aquilo a qual ele acusava os outros, agora ele se tornou um praticante da mesma ação, se culpando, que é o remorso, o nome disso é remorso, né? E não arrependimento. Mas quando nós temos a Cristo, nós somos livres da sedição, de cedermos a estes assaltantes que ainda habitam dentro de nós. Que tipo de tentação habita dentro de nós? As mais variadas, depende de cada ser humano, do seu contexto social, ali da sua região geográfica, do que o seu cérebro foi alimentado visualmente, audivelmente, sua herança genética. Tudo isso vai determinar quais são os assaltantes ali que o levam a ter desejos contrários à vontade de Deus. A gula, por exemplo, tem irmãos que, quando o Senhor salvou, quando creram no Senhor Jesus, imediatamente, ao serem tomados pela alegria do Espírito Santo, do novo nascimento, pararam com o alcoolismo, eram viciados em álcool, ou eram viciados em cigarro, ou outros tipos de droga, heroína, cocaína, maconha, e largaram imediatamente. Mas começaram a comer compulsivamente, né? Ou qualquer outro vício, vou usar aqui o da comida. Então, há uma certa aparência de
de estar tudo bem, porque a comida muitas vezes não é vista como um vício, né? Mas a pessoa come compulsivamente, come determinados tipos de alimentos. Se ela ficar sem aquele alimento, ela fica estressada, irritada. Então ela está viciada. Ela está viciada, né? Bom, nós temos muitos desejos ruins. Tem homens que têm muito desejo por outras mulheres, mulheres por outros homens, desejo de roubar, a pessoa tem aquele desejo intenso por roubar. A pessoa ela tem um desejo muito forte em mentir. Ela tem que mentir, ela parece que ela não está viva se ela não aplicar alguma mentira, desejo por violência. Alguém fala alguma coisa, ela se vê aquela imagem dela socando a pessoa, atirando na pessoa, esfaqueando a pessoa. Talvez se você não sinta nenhum desses desejos, isso lhe choque, né? Ele causa um choque. Como um cristão pode sentir isso? Porque não é o seu assaltante, né? Mas naquilo que você é assaltado, não lhe choca tanto, né? Não lhe é tão chocante. Então, o que acontece? Tiago, capítulo 1, verso 14. Deus, ele não tem esses desejos, porque ele não tem a natureza humana. Ele é Deus, poderoso, perfeito, puro, santo, é amor, é justiça. Então, Deus não tem esses desejos. Nós, por sermos herdeiros de um pecador, de alguém que se rebelou contra Deus, já nascemos com a rebeldia dentro de nós, com o desejo à rebeldia. Então temos vontade de fazer muitas coisas que entristecem a Deus. Somos assaltados. Isso é errado, entristece a Deus, mas não é errado, porque não tem como evitarmos. Cada um é atraído pela sua própria cobiça, ou cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Veja, ele é próprio, está dentro de nós, né? Tem árvores que produzem frutos venenosos, né? Que podem matar quem deles come. É errado, é da natureza daquela árvore ali, né? Então o pecado, ele é errado. E nós não devemos cometer o pecado, mas o desejo, ele é involuntário. Não cabe a nós poder escolher os nossos desejos. Então, como lidar com isso, né? Como lidar com os desejos, né? Ocultos que ninguém vê? Bom, cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Até aí está tudo certo, não tem como evitar. O desejo, depois de consumado, ele gera o pecado. Então, nós devemos o quê? Resistir e fugir dos desejos que nos assaltam. Vai depender muito da situação. Em algumas situações nós vamos ter que resistir e outras nós vamos ter que fugir desses desejos. A intensidade desses desejos, eles são maiores quando nós nos relacionamos mais com a carne. Como isso ocorre? Internet, celular, televisão, tablet, computador, né? Satanás, ele alcançando assim de anzol, ele fisgando muitos irmãos, tornando eles carnais, como os irmãos de Corinto, né? Que é aquela pessoa que tem o desejo e cede ao desejo com as influências do mundo. Ele pegou muitos irmãos de anzol, mas ele teve uma estratégia, que é criar ali a televisão e as suas afilhadas, vamos dizer assim, computador, tablet, celular. Agora ele não pega mais de anzol, ele pega de rede, né? Nem é tarrafa, é rede mesmo, assim. Pega muitos de nós, somos pegos e caímos em pecado. E quando a gente cai em pecado, a gente rompe brutalmente, bruscamente a comunhão com o Senhor. E aí estamos só. E estando só, nós estamos como Sansão. Não perdemos a filiação, essa não pode ser perdida, né? Continuamos filhos de Deus, mas estamos sem a companhia dele agora. É como o filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai, mas não perdeu o DNA de filho. Se fizesse o exame de sangue lá, ele continuaria sendo filho. Tanto que ele voltou para a casa do pai, e independente de todos os seus pecados, o pai lhe tratou como um filho. Ele pediu para ser tratado como um empregado. Mas pai, não, tu é meu filho. E ele tratou ele como um filho. Então os nossos desejos, eles nos assaltam. E quando nós cedemos a essas cobiças, nós rompemos a comunhão. Quando nós rompemos a comunhão, nós vamos sofrer a disciplina do Senhor.
que é dolorida, extremamente dolorida. E tem irmãos que estão nesse ciclo vicioso. Pecam, são disciplinados, mas mesmo assim continuam pecando, né? E vai chegar o ponto que Deus vai lhes tirar a vida ou lhes deixar hospitalizado para o resto dos seus dias. Deus vai disciplinar, deixar cego. Teve irmãos que confessaram que ficaram cegos por conta de pecados que cometiam, né? E Deus a pessoa ouviu o Senhor falar que a disciplina grave veria, né? Então Deus disciplinava de forma branda, mas a pessoa insistia. Bom, então voltamos para os nossos desejos. O que acontece? Quando nós alimentamos a carne, logo os nossos desejos são mais intensos, né? O irmão, por exemplo, a família, o irmão pega lá domingo e vai assistir filmes de ação. Ele está alimentando a carne. Logo, seus desejos para resistir a um assalto, para não dar outra face, para se impor contra alguém que ele quer prejudicar, vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque ele está com a carne bem alimentada. Cada um é atraído pela sua própria cobiça. Então, essa cobiça de violência, esse desejo por violência, ele está bem crescido, bem nutrido. O irmão que fica assistindo, ou irmã, né? Quando eu falo irmão, aqui eu falo no sentido da espécie humana, né? Homem ou mulher, tanto faz. Que fica assistindo shorts, tem outro nome agora, né? TikTok, Reels, filmes, etc., séries, né? Com sensualidade. Os seus hormônios sexuais, eles estão mais ativados. Então, os seus desejos por sexo ilícito, ele é mais intenso. Mesmo muitas vezes que a irmã, que o irmão não adulterem publicamente, pode haver várias práticas sexuais ilícitas ali, quando a pessoa está alimentando esse desejo, a qual não consegue resistir. Mesmo às vezes com a própria esposa, com o próprio marido, né? Pode haver práticas sexuais que são pecaminosas e logo as consequências virão. Então, vem os impulsos por essas práticas sexuais pecaminosas, que o irmão já mente para ele mesmo, ou a irmã, que não é pecado, para amenizar o impacto da consciência, mas isso não amenizará a consequência do castigo e da disciplina de Deus e da ausência de Deus. Embora Sansão disse, Juízes capítulo 16, eu vou contra os filisteus mais uma vez, e Deus me ajudará, e diz o texto, e Sansão não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Então ele achou que estava tudo bem na relação dele com Deus. O irmão que está em pecado, quando ele inicia a prática do pecado, vem o espírito da concupiscência, né? O irmão tem uma secretária lá, vou dar esse exemplo aqui, né? E aí ele começa a conversar com a secretária. E uma conversa aqui, uma ali, as conversas vão aumentando, que daqui a pouco ele vê um desejo ilícito ali. O seu organismo lhe impulsionou um desejo, os hormônios lhe impulsionou um desejo. E ele, não tem nada a ver e tal, e continua a conversa, que os desejos vão aumentando, né? Enquanto é desejo, não é pecado. Só que o irmão, ele está alimentando cada vez mais e vai terminar onde a gente sabe que vai terminar quando a gente não para de alimentar uma coisa, né? Se a gente quer que termine aquilo, a gente tem que parar de alimentar aquilo. Então o irmão cai em adultério com a secretária. Nossa, ele se arrebenta, ele fica destruído, se sente mal, um pecador, um homem sujo e tal, o que ele fez, né? Só que a esposa não descobre, ele tá naquele medo de contar e aquela vergonha de falar com Deus, pede perdão e tal, mas passa um tempo, ele faz de novo, e mais um tempo ele faz de novo. Então, com o tempo, ele tem, claro que quem nunca cometeu esse tipo de pecado não consegue assimilar espiritualmente, emocionalmente, sentir essa situação, né? Mas imagine qualquer pecado que você possa ter cometido, então você vai assimilar. Então, com o tempo, aquilo ali vai calejando a consciência, vai criando calos na consciência, e ela começa a parar de falar, começa a parar de acusar. E o irmão já começa a achar desculpas. Minha esposa não só briga comigo, só me xinga, não para em casa,
me maltrata, não me ama, e ele começa e cada vez vai criando mais justificativa até ele achar que está tudo bem, e ele começa a orar de novo, e na cabeça dele está tudo bem com Deus, como Sansão. Ou a mulher, mesma coisa, né? Está tudo bem. E é igual a mão, você capina, né? Você nunca mexeu no machado, você vai lá, capina, passa um pouco do tempo que deveria ficar, enche de bolha. Aí você sara aquilo ali, daí você cria um couro um pouco mais forte debaixo da bolha, você vai lá e capina de novo. Não vai mais dar bolha. Você pode capinar o dia inteiro que não dá mais bolha, porque o organismo entendeu que ele deveria se proteger, criar um couro mais forte. A carne humana ela é super esperta, por isso que nós não podemos dialogar com ela. Entenda, irmãos, nós não podemos dialogar com a carne. A carne ela necessariamente tem que estar morta na cruz. Nós não podemos dialogar com ela, porque ela é extremamente esperta. Então ela vai conseguir criar bolhas, né? Que vão doer, a gente vai sentir dor, pequei, errei, mas ela vai ali criar um couro mais fortalecido por baixo ali. Pra gente ouvir cada vez menos essa aguinha, essa bolha que cria essa dor, vai ser cada vez menor, até não ter mais nenhuma acusação, né? Porque o Espírito ele vai parando de nos advertir, né? Mas não vai deixar de nos disciplinar. Hebreus capítulo 12, o pai disciplina o filho que ama. Se está sem disciplina é porque não sois filhos, sois bastardo. É um mundano dentro do cristianismo, mas ele nunca nasceu de novo. Então a pessoa que está na prática do erro continuamente e o pai não vem com a disciplina, é porque ela não é filho. Ela está no nosso meio, mas não é dos nossos, como diz João na sua epístola, 1 João capítulo 2. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos, né? Então, voltando, Tiago capítulo 1, verso 15. Cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Então, o desejo está em nós. Então, quanto mais eu alimento a carne, mais esse desejo é forte. Então, esse flete, ele não vai durar muito tempo. Não existe em cima do muro, né? Ele não vai durar muito tempo. Por mais que a gente está dialogando com a carne, fingindo que a gente domina ela, a gente não domina ela. Por isso que ela deve estar crucificada. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Nós devemos estar com a carne crucificada. Então a gente deve deixar de alimentá-la. Como é que a gente vai alimentar um morto, né? Quando nós descemos o batismo, quando nós descemos as águas, simboliza que nós mortificamos a nossa carne. Então, se a gente alimenta o morto, ela vai ficar viva de novo. Então, nós não podemos alimentar a carne. Então, cada um é atraído pelo seu próprio desejo, que o atrai, né? Então, o homem está dirigindo seu carro e, de repente, está vindo uma mulher visualmente atraente. Então, ele fica olhando aquela mulher passar ali. Ele está alimentando um desejo, uma emoção, uma sensação fisiológica boa que ele sentiu. Ele está alimentando, aquilo ali vai aumentando, e daquela sensação fisiológica vira um pensamento. Vira um pensamento. E esse pensamento pode ser pecado, depende do que o irmão ou a irmã está pensando ali. Então nós não podemos alimentar o que nos é natural, quanto ao homem natural, que são os maus desejos que desagradam a Deus. Cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Deus não tenta ninguém com o mal. Cada um é atraído pelo seu próprio desejo. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Bom, irmãos, então nós temos os nossos desejos. Não tem como lidar com isso. A última inimiga a ser vencida, como diz as Escrituras, é a morte, né? Então aí, depois da morte, nós teremos a transformação, a redenção ou a glorificação desse corpo. Então ele não vai mais sentir desejo errado. Nós vamos entrar no milênio e ainda lá a igreja vai estar com o corpo glorificado, mas vai entrar pessoas com o corpo natural, mas não vai haver mais os desejos, né? Quando nós estivermos com o corpo glorificado, não haverá nenhum desejo de pecar. Então o homem vai ter o olhar puro, perfeito, santo. A mulher vai ter o olhar puro, a criança vai ser tudo puro, santo e perfeito. Os desejos vão ser altruístas, bons,
conforme o coração de Deus. João capítulo 17, o Senhor Jesus orou, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós vamos ter os mesmos desejos do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Mas, enquanto aprisionados nesse corpo mortal, carne e sangue não herda a vida eterna, ele não vai herdar, esse corpo com esses sentimentos não vai herdar a vida eterna. Então nós somos atraídos por esses desejos, que uma vez gerando consumado, esses desejos consumados se tornam um pecado, e o pecado ele vai gerar a morte. Então a pessoa está lá na empresa, lá, ela sempre pega uma coisinha para levar para casa, ela furta algo da empresa sempre, né? Isso é pecado. Então houve o desejo foi consumado, e o pecado gera a morte, então gera o afastamento da comunhão com o Senhor nosso Deus. Então a pessoa fica sem a comunhão com Deus. Então como que eu faço para não ceder a esses desejos? Como que eu faço, né? De mentir, roubar, de cunho sexual, de soberba, qualquer desejo ruim, nós sempre vamos ter, irmão. Não temos como lidar com isso. Agora, existe irmãos que estão com esses desejos sempre intensos, a flor da pele, cedendo, e existe irmãos que os desejos eles são muito esporádicos. Quando nós estamos em comunhão com Deus, num bom relacionamento com Deus, o desejo ele é mais espaçado. Ele é mais espaçado e menos intenso. Então, frequentemente o irmão estava com um desejo muito intenso. Agora, esporadicamente, ele tem um desejo muito leve. Então, do nada ele é assaltado por um desejo. Não quero. É muito fácil para ele resistir, porque o desejo ele vem muito mais espaçadamente, leva muito mais tempo para vir, e ele é muito fraquinho. Enquanto a maioria dos nossos irmãos, infelizmente, estão com desejos muito intensos e muito frequentemente. Por quê? Por causa da alimentação, né? Estão alimentando a carne, né? Tem irmãos que passam 3, 4 horas por dia orando, mais 2, 3 horas lendo as escrituras, então estão com o espírito bem alimentado e não olham filmes, novelas, séries, feeds de redes sociais, etc. Então, não tem como, né, irmãos? Nós precisamos, então, eliminar o que alimenta os nossos desejos, porque estes, eles sempre vão estar ali. E os nossos desejos são horríveis, irmãos. E às vezes a gente está sem desejo, a gente tem que cuidar para não nos sentirmos os santos, achar que é mérito nosso. Eu sou bom, não tenho vontade de fazer as coisas erradas, tal. Daqui a pouco ele assalta e aí a gente vai ver. Nossa, eu nem me imaginei pensando numa coisa dessa. Eu nunca me imaginei pensando numa coisa dessa. Pois é, mas dessa vez você foi assaltado por esse tipo de pensamento, de tentação, né? De desejo, que uma vez consumado gera o pecado, né? O pecado, ele consumado, ele vai gerar a morte. Então os desejos vão estar ali. Alguns irmãos mais frequentemente, de forma mais intensa. E nessa luta eles vão estar sempre cedendo, né? Resiste a 3, 4, cede 1, resiste 2, cede 1, resiste 6, cede 2. E aí vão estar vivendo uma vida de pecado, não vão experimentar a graça do Senhor e o poder de Deus. Orar por um filho, ele ser curado na hora, ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida porque não tem a comunhão com o Senhor Deus, né? Tá ali passando por um problema gravíssimo ali, receber de forma sobrenatural a alegria e a paz do Espírito, né? Não vão provar de um relacionamento com o Senhor porque estão constantemente na prática de pecados. Então, devemos fugir do que alimenta os nossos desejos. Redes sociais, televisão. Eu coloquei uma lista ali no grupo, né, de pecados. Nesses 20 anos aí conversando com os nossos irmãos, né? Essa lista ali é o mais comum entre os nossos irmãos, né, que vivem constantemente, na grande maioria, na prática desses pecados, né? Então, fugindo dessas práticas, fugindo do que alimenta, né, a carne e nos envolvendo mais com o que alimenta o espírito, automaticamente, quando o desejo vir, porque sempre vai vir, ele vai vir mais espaçadamente, mais esporadicamente, né?
Você está só alegria, paz com o Senhor, e vem problema, você, glória, você sente aquela alegria e aquela paz, está tudo certo, de repente, pum, do nada um desejo. Demorou, mas veio. E veio menos intenso. Veio o desejo, você já dispensou o desejo, não deixou de se tornar um pensamento. E aí você começa a dialogar com esse pensamento, né? De um lado o pensamento desfaz, do outro lado diz não, aí você já está num terreno extremamente perigoso, aí não pode chegar a formar uma linha de diálogo com você, não pode, né? Mas a maioria dos nossos irmãos, a gente sabe que está nessa situação, temos que orar uns pelos outros, né? Para que o Senhor ajude a igreja, ajude os nossos irmãos, nos ajude a sairmos, de modo geral, dessa situação de desejos intensos e constantes, né? Então fuja aí de tudo que é aparência do mal, deixa aí, você não tem uma empresa, você não precisa de redes sociais como um canal de vendas ali e tal, para quê? Para que entretenimento? Que é mais entretenimento que os frutos do Espírito, alegria, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Agora, uma das minhas filhas de 12 anos entrou caindo na risada dentro de casa porque um gato foi subir ali, ele errou os pés, deu uma cambalhota, caiu, ela entrou rindo. A outra, ontem nós vimos no carro, ela regalou os olhos e, nossa, deu o que foi? A caçula de 9 anos, olha o sol, olha o pôr do sol. Aí eu elogiei ela e falei, né, poxa, olha só, qual é a criança que tu vê que foi tomada por um espanto pelo pôr do sol, não consegue mais ter essa percepção porque está muito calejado já, a sensibilidade foi muito calejado, que os pais já deram um celular, ela já olhou 1000 porcaria no celular e está viciada, e tablet, e ela não consegue mais perceber, ter alegria nas coisas que Deus criou, que causam dopamina, mas tudo na dose certa, causa hormônios do prazer ali, né? Mas elas não conseguem mais, estão com uma crise de ansiedade e tem que aliviar isso com celular. É um crime, né? Um pai entregar um celular para uma criança ali sozinha, sem o monitoramento ali, não tem nem explicação, né? Dar uma rede social para uma criança, a própria rede diz acima de 12 anos, né? Então é cruel, mas os pais não percebem mais. É até porque, né? Como é que vai dizer que é errado se faz, né? Então, não. É complicado, irmãos. Temos que nos limpar, né? 1 Coríntios, capítulo de número. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, 17. Se não me falha a memória. 2 Coríntios 6, 16, 17. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos do Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, serei para vós pai e vós para mim filhos. A sensação de muitos irmãos é que Deus está longe. Porque imagina assim, você vai olhar, você que é homem, né? Você vai olhar uma foto ali nas redes sociais, tal, de uma mulher de forma sensual ali, ou ver um vídeo erótico, você que é irmã, etc. Você não vai fazer isso na frente do seu filho, se ele estiver ali, né? Então você dá aquela olhada lá, tá bem longe, não vai ver. Então essa é a comunhão que se tem com Deus. Que se realmente houvesse uma comunhão, se saberia que Deus está perto e haveria temor. Então sai do meio deles, eu serei para vós pai, vós para mim filho, não toqueis nada imundo. Então quantas vezes o celular de muitos de nossos irmãos é imundo na mão dele, o notebook, a televisão, o carro, a faculdade, o trabalho se tornou imundo pelo manuseio lascivioso ali, não sei se é a palavra certa, né? Avarento, né? É um lugar de avareza, de soberba, a posição social ali que ocupa. Então sai do meio, né? E não toqueis nada imundo. Então, a partir do momento que eu saio desses ambientes, automaticamente eu vou alimentando cada vez menos a carne. De início dá uma crise de abstinência, né? A pessoa fica doida, né? Uma crise de abstinência. Mas passando essa crise de abstinência, aí o irmão vai provar o que é a presença do Pai. Em Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer, não resististe ainda até o sangue combatendo contra o pecado. Até o sangue, isso quer dizer até a morte, né? Então, quando o irmão tiver essa experiência, os irmãos mais maduros na fé sabem o que eu estou falando, né? Mas é a experiência mais gloriosa e gostosa que existe, é a presença paternal de Deus
aonde nós estamos. É mais forte do que se nós víssemos ele a olho nu ali, ó. Nós não conseguimos fazer nada que o desagrada porque a gente está vendo ele. Num certo sentido, literalmente, a gente está vendo a presença dele ali conosco, né? Então, é glorioso, irmãos. Então, os impulsos sempre virão, né? Sempre. Impulsos terríveis, né? Terríveis. Mas se a gente não toca na demônio, se a gente se afasta dos ambientes que alimentam a carne, esses impulsos eles vão ser mais esporádicos. Às vezes a pessoa está meio sem sentir desejos que desagradem a Deus, né? E daqui a pouco vem o desejo. Ela logo desvia a atenção ali, o desejo sai, e aquilo ali não virou uma negociação ali, não é um refém, né, que está negociando ali para soltar antes que vire um pecado, né? Então que Deus ajude os nossos irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.